Ação e reação, capítulo 14, resgate interrompido. No capítulo 14, nós vamos verificar que André Luiz, juntamente de Silas, juntamente de Druso, Hilário, a equipe, né? A equipe espiritual que está ali trabalhando em prol de muitos, principalmente na Terra, eles vão passar por uma casa, vão ali estar junto de uma família, pai, mãe e 3 filhos. E nós vamos perceber que André Luiz vai nos dizendo que o marido de tudo faz para que a esposa, Marcela, o abandone. Mas ela sempre está ali, muitas das vezes engolindo o seu choro, e muitas das vezes orando por ele, para, ou pelo menos na tentativa, de que a família prospere, de que o casamento perdure. A gente via muito isso antigamente, né? Hoje ainda existe, mas num percentual muito menor do que lá atrás. Antigamente, as mulheres eram, de uma certa forma, submissas, toleravam muita coisa e faziam de tudo para que o casamento perdurasse. Hoje a realidade é um pouco diferente, tanto que a gente vê separações aí o tempo todo. Não que quem separe seja errado, né? Porque ainda que a gente tente escolher da melhor maneira, tente conhecer o outro da melhor maneira, às vezes o tempo não é suficiente. E às vezes separar é a melhor opção. Porque às vezes a gente, no intuito de querer dar certo, a gente acaba piorando aquilo que a gente poderia ter deixado lá quietinho, estagnado. Depois eu volto aqui e conserto, porque senão o estrago, se eu permanecer, o estrago vai ser maior. Né? Eu gostaria de comentar com vocês, se vocês prestaram atenção numa coisa. Todo livro Ação e Reação, assim como as outras obras de André, ele sempre vem nos contando, nos colocando diante de problemáticas aos quais alguns, às vezes, até se identificam. Talvez não seja o nosso caso, mas são situações cotidianas, situações vividas, na grande maioria, por encarnados. Mas ele vai mesclando, né? Encarnados, desencarnados, um termo familiar no mundo espiritual que quer vir prestar, né, um determinado socorro, e aí vai mesclando entre o espírito e a matéria. Mas vocês perceberam que a equipe socorrista chega e elas ajudam no que é possível. Se elas ajudam no que é possível, ela também está nos dando uma resposta no seguinte sentido: projetos reencarnatórios não podem ter determinadas interferências. E por que eu estou dizendo isso e chegando a essa conclusão com vocês, que eu não sei se vocês se atinaram para isso. Mas no nosso último encontro, nosso último estudo, André, juntamente com sua equipe, esteve na casa de Poliana. Poliana tinha um filho deficiente. Eles estudaram a situação do filho de Poliana, como que ele chamava, que eu até já me esqueci, mas isso não vem ao caso, né? Porque quem acompanhou sabe. Então, o que acontece? Ele foi até a casa de Poliana, viu a situação de Poliana, ajudou-a, porque se não ajudasse, ela iria desencarnar. Ela desencarnando, o filho também não conseguiria ajuda, provavelmente desencarnaria, porque ele era um debilitado, né? Lembra
aquele anão debilitado que achava ainda que era um barão, mas era surdo, cego, né? Na última encarnação sucumbiu, né? Desistiu, então veio com inúmeros problemas. Eles estudam o caso dele e não tem muita coisa a fazer. Naquele caso em específico, o projeto reencarnatório reclama aquela situação. Então, eles dão um passe, joga, né? Deixa com eles uma energia necessária naquele momento, que ela vai terminar, a energia não se sustenta pela densidade daquele espírito, mas eles deixam o projeto reencarnatório correr. E muitas das vezes, nós também estamos nessa situação. Aquilo que a gente precisa passar, a gente vai passar. Às vezes a gente quer interferência da espiritualidade amiga, mas eles não podem. Por respeito a nós, por respeito ao nosso livre-arbítrio, por respeito, talvez, de um outrem, de um terceiro, que traçou o projeto reencarnatório para cada um de nós. Porque a gente sabe. Ou a gente tem discernimento para poder ajudar no nosso projeto reencarnatório, ou outros vão fazer para a gente dentro das necessidades que a gente precisa. Então, tudo, as ajudas vão chegar, as coisas que nós precisamos vão chegar, mas o caminho que nós precisamos percorrer, nós vamos ter que percorrer. Né? É necessário. Então, lá na casa de Marcela, Marcela era casada com Ildeu e tinha 3 filhos, Roberto, Sônia e Márcia. Marcela, porém, educada na escola do dever, dedicava-se ao lar e tudo fazia para não deixar perceber a própria dor. O marido era descabiciado. O marido tinha um amante e tudo fazia para abandonar. Vamos ver? Pelos gestos rudes e pela deplorável conduta em casa, não desconhecia a modificação do pai de seus filhos e, recebendo cartas insultuosas da rival que lhe disputava o companheiro, sabia chorar em silêncio, confiando-as ao fogo para que não caíssem sob o olhar do esposo. E André fala assim, olha, doía-nos cada noite vê-la em prece ao lado das crianças. Então, ela passando por tanta dificuldade igual estava, à noite ela se colocava em oração junto das crianças. Mas ainda dentro daquele sofrimento, a espiritualidade amiga enxergava toda noite ela junto dos filhos orando por quem? Pelo pai. Ainda que dentro de toda aquela outra situação. Roberto era o filho primogênito, ao qual acariciava a cabeça das mães, tentando adivinhar que soluços imobilizantes era aquele. A mãe estava com algo preso na garganta. As outras 2 eram pequenas, não tinham discernimento o suficiente para entender a situação. Em atormentada vigília até noite alta, agoniava-se o espírito, observando Ildeu, irresponsável, sem juízo, alcançando lá, tresandando a licores alcoólicos e exibindo sinais de aventuras inconfessáveis. Se erguia a voz, lembrando alguma necessidade dos meninos, retorquia ele irritado. Vida infame!
Sempre você a recriminar-me, a aborrecer-me, a perseguir-me com censuras e petitórios. Se quiser dinheiro, trabalhe. Se eu soubesse que o casamento seria isso, teria preferido estourar os miolos a assinar um contrato que me escraviza a existência inteira. Veja bem, quantas vezes, né, nós não encontramos por aí chefes de família com esse comportamento. Por isso, em grande parte dos lares, principalmente nós vamos falar do Brasil, né, grandes lares brasileiros, nós temos muitas das vezes mulheres à frente. Porque lá atrás era ainda mais sofrido quando encontrava determinados homens machistas, né? O pensamento mais truncado, mais fechado. Então, a mulher reclamar, porque ele estava na rua bebendo demais, gastando com aquilo que deveria ter gastado em casa, enquanto as necessidades dos filhos, não pode falar. Ele colocou o casamento numa situação tão pequena, tão rude, que ele disse que se soubesse que o casamento seria aquilo, ele preferiria a morte, ele preferiria sucumbir, desistir da existência. E aí a gente vê a hora que as pessoas não sabem olhar para a situação, para o momento, para a família que lhe foi permitido conviver para sanar seus próprios débitos, porque nós sabemos que família é o nosso maior desafio. É onde lá atrás nós já tentamos várias vezes e não deu certo. Então agora eu coloco todo mundo na mesma família para ver se vai. E infelizmente pode até ter um avanço, porque o avanço é gradual, mas não é o estimado. E gritando intemperante, mostrava-nos a tela das suas recordações em que Mara, a jovem sedutora, lhe surgia à mente como sendo a mulher ideal. Ele estava ali xingando a mulher, a esposa, casamento é uma droga, preferiria a morte. Mas ele pensava em outra, ele pensava em Mara como sendo a mulher ideal. Cortejava-a com a esmaecia figura da esposa, que as dificuldades acabrunhavam, e, governado pela imagem da outra, entregava-se a chocantes excitações, ansiando fugir do lar. Marcela, em pranto, suplicava-lhe tolerância e serenidade, acentuando que não desdenhava o serviço. Despendia o tempo de que dispunha na cooperação mal remunerada em favor de lavanderia modesta, contudo, os afazeres domésticos não lhe permitiam fazer mais. Hipócrita, berrava o marido, e a cólera transtornava. E eu? Que pretende você de mim? Posso acaso fazer mais? Sou um homem dependurado em lojas e armazéns, devo a todos, por sua causa, simplesmente em razão do seu desperdício. Não sei até quando poderei aturá-la. Não será mais aconselhável regresse você à terra que teve a infelicidade de vê-la nascer? Seus pais estão vivos. Olha lá. Ele se esquivando da sua obrigação. Como ele já tinha em mente que Mara era a mulher ideal, ele estava arrumando um jeito da esposa sair do lar. Ah, você não pode fazer mais? Eu também posso. Todas as dívidas que eu tenho é por sua culpa, pelo seu desperdício. Vai para casa dos seus pais.
Seus pais estão vivos. Talvez seja legal você estar na cidade em que você nasceu, de onde você veio, do que aqui, dentro dessa casa, né? A pobre criatura em lágrimas emudecia, mas sendo a voz dele estentórica, quase sempre o pequeno Roberto acordava e corria em socorro da mãe, enlaçando-a estremunhado. E o Deu avançava sobre o miúdo interventor a sopapos, clamando com insufreável revolta: saia daqui! E como se o pequeno lhe não fora filho, mas adversário confesso, acrescentava cerrando os punhos: tenho gana de matá-lo. Todas as noites essa mesma pantomima, bandido, palhaço. E o menino, agarrado ao colo materno, sofria pancadas até recolher-se de novo ao leito em pranto convulsivo. Entretanto, se as filhinhas choramingassem, eis que o genitor se desfazia em ternura, ainda mesmo quando plenamente embriagado, proferindo bondoso: minhas pobres filhas, que será de vocês no futuro? É por vezes que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz dessa casa. Então, veja bem. Quando era o menino era espancado, esbofeteado. Quando eram as meninas, o clamor já era diferente. Sustentando até que ainda permanecia naquele lar por conta daquelas duas meninas. Será que nós vamos ter de agora em diante um caso de, quem sabe, uma inimizade lá de trás? Por isso a família, né? É o nosso maior desafio. Porque às vezes dentro dela ali se encontram o quê? Os nossos inimigos. Inimigos de outrora. Que nós estamos frente a frente, desde o momento do nosso nascimento da carne, para poder, quem sabe, aprender a amar uns aos outros, porque o amor cura, o amor perdoa, o amor reergue. Mas muitas das vezes a gente chega e o nosso projeto reencarnatório falha. Quando um bate o olho no outro, é a repulsa. A repulsa que você não sabe de onde vem. Mas pode ter certeza que há ali um porquê de tudo. E não raro ele próprio ia reacomodá-las no berço. Silas e nós entrávamos em ação a benefício de Marcela e dos filhos. Do atormentado lar ameaçado de completa destruição, demandávamos outros setores de serviço sem que o assistente encontrasse oportunidade de ministrar-nos esclarecimentos mais amplos. Todavia, quase que diariamente à noite, ali aplicávamos alguns minutos em tarefa que nos falavam aos refolhos do coração. Contudo, apesar de nosso esforço, o chefe da família mostrava-se cada vez mais indiferente e distante. Por que isso? A espiritualidade amiga está trabalhando, mas cada vez mais tem uma parte ali que se mantém distante. É porque não comunga das mesmas energias. A porta dele para, vamos dizer assim, para o bem, para a luz, para a compreensão, para o discernimento, encontra-se fechada. Em contrapartida, a outra porta, né, que é a porta contrária ao bem, a porta da densidade, está o quê? Aberta. E em momento nenhum ele para e reflete. Ele apenas vai disparando as coisas que lhe vêm à mente, que lhe vêm à cabeça. Enfadado e irritadiço, não concedia à esposa nem mesmo a gentileza de leve saudação.
fascinado pela outra, passara a odiá-la. Pretendia desobrigar-se do compromisso assumido e trilhar nova senda. No entanto, como atender ao problema do amor às pequeninas? Sinceramente, pensava de si para consigo. Não amava o Roberto, filho cujo olhar o acusava sem palavras, lançando-lhe em rosto o censurável procedimento. Mas adorava Sônia e Márcia, com desvelada ternura. Como ausentar-se delas no desquite provável? De certo, a companheira teria assegurado perante a lei o direito de mãe. Senhora de nobre conduta, Marcela contaria com o favor da justiça. Refletia, refletia e ainda assim não renunciava ao carinho de Mara, cuja dominação lhe empolgava o sentimento enfermiço. Fosse onde fosse, registrava-lhe a influência sutil a desfibrar-lhe o caráter e a dobrar-lhe a cerviz de homem que até encontrá-la for honrado e feliz. Por vezes tentava subtrair-se-lhe ao jugo, mas debalde. Marcela apresentava o semblante da disciplina, que lhe competia observar, e da obrigação que lhe cabia cumprir, quando Mara, de olhos em fogo, lhe acenava a liberdade e ao prazer. E ainda hoje é assim, né? A grande maioria, nós vamos colocar aqui, porque nós estamos em, como se diz, tempos atuais, tempos contemporâneos, e isso também acontece com muitas mulheres, né? Às vezes a mulher tem um homem bom em casa que está ali tentando fazer de tudo para dar certo, mas a outra acha um lá fora que promete mundos e fundos, mas se você ir a fundo, são promessas aventureiras. Mas muitos preferem essas aventuras, né? Porque são aventuras que levam ao prazer. E tem uma falsa ideia de constância. Porque é muito diferente de você conviver com uma pessoa dia a dia dentro de sua casa e você conviver esporadicamente como ele convivia com Mara. Será que Mara, no dia a dia, seria tão persistente e resiliente como Marcela? Será que ela aguentaria a lida de uma casa juntamente com 3 filhos e ainda trabalhando o pouco tempo que tinha para fora? É a ilusão que muitas das vezes a gente se acha dentro dela, mas que não nos leva muito longe, né? Foi assim que lhe nasceu o cérebro doentio, uma ideia sinistra. Ele não queria sair do lar, porque das meninas ele gostava. Marcela e Roberto, para ele não importava. Mara era a mulher ideal. Então, ele começa a maquinar na mente dela uma ideia para quê? Afastar a esposa e o filho. E qual ideia sinistra foi essa? Assassinar a esposa, escondendo o próprio crime para que a morte dela, aos olhos do mundo, passasse como sendo autêntico suicídio. Para isso, alteraria o roteiro doméstico, procuraria abolir o regime de incompreensão sistemática, daria tréguas à irritação que o sofreava e fingiria ternura para ganhar confiança. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse despreocupada, desfechar-lhe-ia uma bala no coração, despistando a própria polícia. Acompanhamos a evolução do deslocado plano, porquanto é sempre fácil penetrar o domínio das formas de pensamento vagarosamente construídas pelas criaturas que as edificam, apaixonadas e persistentes em torno dos próprios passos. Na aparente calmaria que sustentava, e deu, embora sorrisse, exteriorizava ao nosso olhar o inconfessável projeto.
armando mentalmente quadro criminoso, detalhe por detalhe. Ele então fala o seguinte: olha, eu vou mudar meu comportamento. Porque se eu continuar com esse comportamento, eu não posso levar meu plano adiante, porque vai gerar uma determinada suspeição. Mas eu modifico, porque aí todo mundo vai achar que mudei, vai achar que eu sou agora uma outra pessoa, e quando todo mundo estiver com os ânimos mais calmos, eu coloco meu plano em ação. Só que ele conseguia esconder isso do que é matéria, do que é físico. Mas André Luiz é taxativo em nos dizer que, aos olhos deles, ele estava conseguindo verificar ponto por ponto do que estava maquinando em sua mente. Ou seja, aquilo que você trama, que você fala e que você acha que vai fazer e que está na sua mente, a espiritualidade amiga consegue acessar perfeitamente. Para defender Marcela, porém, cuja existência era amparada pela mansão que representávamos, o assistente reforçou na casa o serviço de vigilância. Marcela era membro da Mansão da Paz. Então, foi reforçado a equipe para estar ali na ajuda, tentando dar a assistência devida. Dois companheiros nossos, zelosos e abnegados, alternativamente ali passaram a velar, dia e noite, de modo a entravar o pavoroso delito. Achávamos-nos certa feita em atividade assistencial ao pé de alguns doentes, quando o irmão em serviço veio até nós, comunicando inquieto a precipitação dos acontecimentos. De alma aturdida pela influência de homicidas desencarnados que lhe haviam percebido os pensamentos expressos, intentaria e o deu aniquilar a companheira naquela mesma noite. Silas não vacilou. Demandamos de imediato a casa singela em que se reunia a equipe doméstica atormentada. Dispondo da extensa autoridade de que lhe achava investido, o nosso orientador, empregando o concurso à ajuda de entidades amigas em rotina de trabalho nas vizinhanças, inicialmente baniu os alcoólatras e delinquentes desencarnados que ali se acolhiam. Veja bem, quando a gente começa a maquinar na nossa cabeça planos negativos, nós abrimos as portas para o que é negativo. E atrai, vem até nós espíritos, entidades que têm aquelas vibrações. Se ele estava maquinando matar, assassinar a esposa, mas na intenção de que todos achassem que era um suicídio, a porta estava aberta para quem? Para aqueles que, enquanto quando na carne, agora em espírito, matavam, gostava daquela situação de tirar a vida do outro. Alcoólatras. Então, de um lado, tinha aqueles que estavam ajudando Marcela, porque Marcela estava sempre em oração, e do outro estava aqueles intentando ali na mente, isso mesmo, vai, faça. Nós queremos ver se você tem coragem. Faça, porque você vai se dar bem com a sua amante, Mara te espera. Você é merecedor de muito mais. Por isso a palavra orar e vigiar. Esse final de semana eu conversava exatamente isso com a Graça, né? Do orar e vigiar e do quanto nós somos tentados o tempo todo. Mas quando a gente tem um pouquinho de discernimento, a gente consegue ver e entender pensamentos, o seu pensamento e o pensamento paralelo, que ora se confunde um ao outro. Mas a gente para e fala, opa, peraí. Qual é a minha real intenção? O que eu carrego no coração? Que aproxima de Jesus. E aí eu consigo distinguir esses pensamentos, afastando o negativo e deixando o meu pensamento dentro daquilo que eu acredito, que eu quero seguir, que é os ensinamentos de Jesus prosperar. Mas aqui, nesse caso em específico, quem está junto de Ildeu? E eles falam. Né? Aqueles que estavam ali
né? Doentes do espírito, aqueles que foram assassinos, aqueles que foram delinquentes. Apesar da providência, o plano infernal na cabeça de nosso pobre amigo evidenciava-se integralmente maduro. A madrugada ia alta. O coração precípite, relanceando o olhar medroso pelas paredes nuas do gabinete em que examinava o pente de uma pistola, como se nos adivinhasse a presença, o chefe da família revelava-se disposto à consumação do ato execrado. Revestindo-lhe todo o cérebro, surgia a cena do assassínio calculadamente prevista, movimentando-se em surpreendente sucessão de imagens. Oh, se as criaturas encarnadas tivessem consciência de como se lhe exteriorizam as ideias, certamente saberia guardar-se contra o império do crime. O irrefletido pai pensava demandar o aposento dos filhos para trancá-los às chaves de maneira a evitares o testemunho, quando Silas, de improviso, avançou para o leito das meninas e, utilizando os recursos magnéticos de que dispunha, chamou a pequena Márcia em corpo espiritual à rápida contemplação dos pensamentos maternos. A criança, em comunhão com o quadro terrível, experimentou tremendo choque e retornou de pronto ao veículo físico, bradando desvairada como quem se furtasse ao domínio de asfixiante pesadelo. Papai, não mate! Não mate! E o deu a esse tempo, já se encontrava à porta, sustentando a arma na mão e tentando manobrar a fechadura com a mão livre. Os gritos da menina ecoaram em toda a casa, provocando alarido. Marcela, num átimo, pôs-se de pé, surpreendendo o marido ao pé da filha e junto deles o revólver, augurando maus presságios. A mulher bondosa, incapaz de suspeitar das intenções dele, recolheu cautelosamente a arma e, crendo que o esposo pretendera suicidar-se, implorou em prantos: ó judeu, não te mates. Jesus é testemunho de que tenho cumprido retamente todos os meus deveres. Não quero o remorso de haver cooperado para semelhante desatino, que lhe lançaria entre os reprobos das leis de Deus. Procede como quiseres, mas não te despendes no suicídio. Se é de tua vontade, monta nova casa em que vivas com a mulher que te faça feliz. Consagrarei minha existência aos nossos filhos. Trabalharei conquistando o pão de nossa casa com o suor de meu rosto. Entretanto, suplico, não te mates. E aí a gente vê, nesse momento, a superioridade de Marcelo. Ela nem passava pela cabeça o que ele queria fazer algo com os filhos ou com ela mesma. Ela logo pensou nele enquanto indivíduo, coisa que ele não fazia. A generosa atitude daquela mulher sensibilizava-nos até as lágrimas. O próprio Deus e o deu, não obstante o sentimento empedernido, sentia-se tocado de piedade, agradecendo no íntimo a aversão que a esposa digna e abnegada oferecia aos acontecimentos, cuja direção não conseguia prever. E encontrando a escapatória, que já muito buscava, longe de ouvir os brados da consciência que o concitavam à vigilância, exclamou, a feição de vítima: realmente não posso mais. Agora, para mim, só restam dois caminhos: suicídio ou desquite. Ele vê na posição de Marcela motivo para sair fora. Porque quando ela diz para ele: olha, arrume outra casa, vá viver com outra mulher se você quiser, se é ela que te faça feliz, eu vou viver pelos meus filhos. Eu vou dedicar a minha vida a eles e ao trabalho. Mas se matar
se matar, eu te aconselho não fazer isso. E aí ele aproveita a deixa e fala, é o suicídio ou o desquite? Por isso que tem situações que é melhor você deixar ir do que ficar pior. O que seria pior nessa situação? Ele assassinar a esposa e os meninos ficarem ali órfãos? Ou ele seguir sua vida e fazer o que ele quisesse fazer para lá? E cada um seguir da forma que deve, ou da forma que quer, que deseja, né? Marcela, com o auxílio do assistente, descarregou o revólver, reconduziu as crianças ao sono e deitou-se a tribular. Dos olhos tristes, lágrimas borbulhavam na sombra, enquanto orava. Supre-se na torturada quietude do seu martírio silencioso. Oh, meu Deus, compadece-te de mim, pobre mulher desventurada. Que fazer sozinha na luta com 3 crianças necessitadas? Todavia, antes que a dor pungente se lhe metamorfoseasse em desânimo destruidor, Silas aplicou-lhe passes balsamizantes, hipnotizando-a, com o que a flagelada senhora em desdobramento se colocou inquieta diante de nós. Ou os passos ela adormece, o espírito se vê fora do corpo, na frente ali da equipe espiritual. Tomando-nos a conta de mensageiros do céu, na cristalização dos hábitos em que comumente mergulhavam as almas encarnadas, ajoelhou-se e rogou o amparo. Silas, porém, soergueu a bondosa e explicou: Marcela, somos apenas teus irmãos. Reanime-te, não te encontras sozinha. Deus, nosso Pai, jamais nos abandona. Concede, sim, liberdade ao teu esposo, embora saibamos que o dever é uma bênção divina, da qual pagaremos caro a deserção. Que o Deus rompa os laços respeitáveis dos seus compromissos, se é que julga seja essa a única maneira de adquirir a experiência que deve conquistar. Haja, porém, o que houver. Ajuda-o com tolerância e compreensão. Não lhe queiras mal algum. Antes roga a Jesus, o abençoe e ampare onde quer que esteja. Porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. O quão forte é isso, hein? O quão forte são essas palavras. Vejam novamente. Não lhe queiras o mal, embora ele te queira. Antes, roga a Jesus, o abençoe e o ampare. Porque o remorso e o arrependimento, a saudade e a dor para os que fogem das obrigações que o Senhor lhes confia, convertem-se em fardos difíceis de carregar. Sabemos que a ele te ligaste em sagrada aliança, na empresa redentora do pretérito próximo. Ou seja, eles tinham um compromisso de um passado próximo. Mas se ele achava que aquele compromisso que ele firmou lá, ele não devia seguir, se ele estava indo por um caminho adverso daquele que um dia ele firmou junto de Marcelo, deixe-o ir. Mas tenha certeza que o fardo que ele irá carregar será demasiadamente pesado, juntamente com remorso, juntamente com a saudade, com a dor e a tristeza. Ainda assim, se ele esmorece à frente da luta,
em pleno exercício da faculdade de escolher, não será justo lhe violentes o livre-arbítrio, impondo-lhes atitude que a ele compete cultivar. Se ele quer ir, respeite o livre-arbítrio dele. Não cabe que nós ou que você violente esse poder de escolha. E o Deus ausenta-se agora dos contratos que abraçou, a benefício de si mesmo, e interrompe os resgates das contas que lhe são próprias. Voltará, porém, mais tarde aos débitos que ouvida, talvez mais onerado perante a lei. Não te lamentes, contudo, e segue adiante. Sejam quais forem as lutas que te descerem ao coração. Resigna-te e não te temas. Faze dos filhos o apoio firme na caminhada. Todo sacrifício edificante no mundo expressa enriquecimento de nossas almas na vida eterna. Renuncia, pois, ao homem querido, respeitando-lhe os caprichos do coração, e aguarda o futuro com esperança. Quantos de nós não precisamos estar escutando essas palavras hoje? Porque muitas das vezes a gente persiste em uma determinada coisa, em um determinado ponto, mas às vezes é necessário que a gente deixe ir. Para que a gente respeite a decisão do outro, ainda que a gente está careca de ver que aquela não é a melhor solução, ou seja, vai dar ruim. Mas se ele quer assim, ou se ela deseja, deixe ir. Vai voltar. Porque aquilo que nós não cumprimos, nós vamos precisar voltar para cumprir. Aquilo que nós não aprendemos, nós vamos ter que fazer a lição de novo até aprender. E às vezes, na hora que voltar, vai voltar com mais débito do que antes. Porque além das más escolhas, existem as consequências dessas escolhas, que nós podemos colocar aqui como juros moratórios que nos chegam. E irá chegar a todos nós, diante das escolhas negativas que cada um de nós ousar a fazer, conscientemente ou inconscientemente. E por que Marcela chorasse receando por vir, em face das contingências materiais, Silas afagou-lhe a cabeça e disse-lhe prestimoso: para mãos dignas jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos, caminhemos com desassombro. Enxuga o pranto e ergue-te em espírito à força do sumo bem. Neste inteirinho, parentes desencarnados da jovem senhora assomaram, chegaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhe as mãos. E nosso orientador confiou-lhes Marcela chorosa, rogando-lhes ajuda para que a víssemos restaurada. Retiramos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram insopitáveis. Por que Marcela, bem e honesta, era odiada pelo esposo tanto assim? Por que a preferência de Judeu pelas filhinhas, com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamente do companheiro? Muitas perguntas surgiram ali, diante de André, de Hilário. Quem é Marcela? Quem foi Marcela? Essa que hoje era tão doce, mas estava se vendo diante de determinada situação. Por que Silas incentivou o desquite, o divórcio? Por que ele amava mais as filhas do que o filho primogênito?
As dúvidas estavam pairando no ar. Nosso próximo estudo, nós vamos ver quem foi cada um deles. O porquê de cada coisa. Existe aí uma ação e reação? Existe alguém tentando consertar algo lá de trás? Esse algo lá de trás, nós já sabemos que talvez o Deus está se esquivando dele. Mas o porquê de tudo isso? Que todos nós possamos ter o discernimento necessário para ter nas nossas mãos as rédeas da nossa vida, ter discernimento, ter fé firme e raciocinada, orar e vigiar, porque somente em oração e com Jesus é que a nossa porta aberta vai estar voltada para aquilo que é bom. Alguma dúvida, gente?